Alô a todos, um bom dia, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu desejo a todos os irmãos, todas as irmãs, todos que estiverem aí ligadinhos nessa transmissão essa que é do Ministério Assembleia de Deus Redenção. Estamos aqui para ministrar a aula da escola dominical, não é? Não presencialmente, mas online, né? Por causa das restrições da pandemia, mas não deixamos de fazer a obra do Senhor. A aula que os irmãos receberiam presencialmente lá na nossa congregação, estão recebendo aqui através da transmissão online. Então, não deixaram de receber a palavra do Senhor. E até mesmo, nesse sentido aí, muitos estão se beneficiando, porque muitos que não podiam ir para a escola dominical agora têm a comunidade de estar recebendo a palavra nos seus lares. Eu vou estar aqui apresentando os irmãos, né? Eu falei que não ia apresentar, mas vou apresentar. Depois, quando eu passar para o YouTube, eu faço uma edição e corto essa parte, tá bom? Então, eu não posso deixar de estar cumprimentando os nossos irmãos, né? Irmão Bete, irmão Cláudio, irmã Bete, irmão Cláudio, irmão Luiz, né? A Luzimar está aí também, tá? Paz do Senhor para vocês, tá? Que Deus abençoe profundamente a vida de vocês. Estamos aqui, a pastora está aqui do lado, né? Se convalescendo aí da cirurgia. É um processo um tanto doloroso, mas está suportando bem, logo, logo estará, né, totalmente recuperada, né? Estamos aí orando e creio que os irmãos estão orando também para que essa recuperação aconteça bem mais rápido, né? Deus é bom, Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas e Ele ouve as nossas orações e as nossas intercessões, né? Temos mais gente aí aguardando? Temos mais? Cadê o povo de Deus? Temos quem entrou, curte, né? Para que eu saiba identificar quem é. Se não curtir, compartilhar, eu não consigo identificar aqui pelas fotos que são muito minúsculas, né? E não dá para enxergar, identificar quem está participando da live, né? E muitos que participam e não curtem nem compartilham, então nem aparece, mas eu sei que tem muita gente entrando aí na live, alguns ao vivo e outros depois estão indo para as gravações, também recebendo a palavra do Senhor, como eu também tenho enviado para muita gente, né? E creio que os irmãos também estão enviando essas doutrinas, essas aulas da escola dominical. Tá aí, irmão Vinícius também, com a irmã Gabriela, a paz do Senhor para vocês, tá? Maria do Socorro, né? Irmão Lélio, né? Estão sempre aí assíduos, né? Pastor Wagner, Cláudia, os netos estão aí, a paz do Senhor para todos. Irmão Diácono Carlos, irmã Nádia também estão aí ligados. Vamos aguardar mais alguns irmãos. Os que eu não consigo identificar, irmãos, que eu não falei o nome, é porque não deu para identificar, mas eu sei que vocês estão aí ligadinhos, tá? E fica aí a paz do Senhor para vocês. Nós vamos estar abrindo aí o livro de Jó, né? Livro de Jó, tá? O livro de Jó que nós vamos estudar nesta manhã, uma passagem do livro de Jó. O tema aqui, já estamos na lição 8, hein? Lição 8, tá? E fala da teologia de Zofar. Era o terceiro amigo de Jó, né? Depois tem um quarto, né? Que é Eliú. Então, daqui 2 lições vamos falar dele, né? Que vai entrar o tema sobre ele.
Então, dentro da teologia de Zofar, né? Teologia deles mesmos, né? Porque eles não tinham uma comunhão com Deus, não conheciam a Deus como Jó conhecia. Então, a teologia de Jó era uma teologia espiritual. E a teologia desses amigos de Jó era uma teologia pelo próprio entendimento deles. O que eles entendiam, achavam, pensavam, assim eles tentaram, né, agir de uma forma acusatória contra Jó, injusta, né? E Jó teve que passar todo aquele sofrimento, né, ainda que passava fisicamente, e o sofrimento de ficar ali sofrendo aquelas acusações, zombarias, agressões, né, de palavra, né, guerra de palavras. Então, tudo isso Jó ainda sofreu mais essa parte aí, né? Então, vamos lá, temos uma gente ligadinho aí, irmã Val também está ligada. Vamos lá, temos mais, vamos lá. Eu vou ler a palavra do Senhor, quem for entrando já não dá para cumprimentar mais, né? Lembrando que hoje à noite tem o culto presencial lá, né? Está lá pastor Wagner, está lá o conjunto de louvor, pastor Padrão também vai, para estar lá fazendo a live, né? Que às 20 horas será passado o culto online. Quem não puder ir, quem puder ir, vá. Né? Quem puder ir, vá todo protegido, né? Mas vá ao culto presencial, que é uma benção, tá? Não poderei ir por enquanto, porque eu estou aqui cuidando da pastora, tá? Eu estou cuidando aqui sozinho da pastora para evitar que pessoas venham e ela está muito fragilizada e a gente tem que ter todo cuidado aí com esse vírus aí. Então, mas tenho pessoas aí qualificadas para estar prestando culto ao Senhor lá presencialmente. Amém? Vamos lá? Então está aqui o tema, né, dentro da teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação? É uma interrogação. O que é que vocês achariam disso aí? O justo não passa por tribulação? Na teologia de Zofar, não passava por tribulação. Só que na nossa teologia, passa e passa mesmo, né? Passa e passa mesmo, né? Porque temos um inimigo que nos rodeia diuturnamente, né? E realmente Deus permite muitas vezes, né, que passemos por tribulações. Então, tribulação é algo com permissão de Deus para nos aprimorar, para nos alicerçar, para fortalecer a nossa fé. Como eu sempre falo, né? Deus não tenta ninguém, Deus nos prova. Provação é de Deus, agora, tentação é do diabo. Então, como diz, livrai-nos de todas as tentações, né? Tá na oração do Pai Nosso. Livra-nos de toda a tentação, livra-nos. Então, a tentação é coisa do diabo. Então, toda tentação deve ser evitada, porque não é de Deus, é do diabo. Agora, a provação, você glorifica o nome do Senhor, porque Deus está te aperfeiçoando. Deus está colocando você numa situação mais elevada espiritualmente quando você passa por todas as provações que Ele aplica. Isso é didático para a nossa vida. Amém? Vamos lá? Temos aqui Jó 11, Jó capítulo 11, do versículo 1 a 10, tá? E depois o capítulo 20, tá? Jó capítulo 11, versículo 1 a 10. Vamos ler? Que está assim. Então respondeu Zofar, o Namanita, e disse Jó, porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos.
Mas, na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizeste saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Jó 11:7. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga que o mar. Se ele destruir, encerrar ou juntar, quem o impedirá? Jó 20, versículo 1 a seguir. Então respondeu Zofar o Namanita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas um momento, ainda que a sua altura suba até o céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viam dirão: onde estás? E como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão de noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Glórias ao Senhor Deus. Aí está, irmão, a leitura, né, que fizemos, e agora vamos para o esclarecimento aqui, né, o desenvolvimento dessa leitura, né, a qual nós preparei, busquei com a direção do Espírito Santo para que possamos ter uma aula realmente que seja espiritual e que toque em nossas vidas, né? Porque aqui não é palavra do homem, não é aquilo que eu penso, que eu acho, que eu sinto, mas é aquilo que o Senhor vai colocando nos nossos corações. Eu sou totalmente dependente de Deus para poder estar elaborando esboços e pregações, comentários. Eu sou totalmente dependente de Deus e dependente de Deus neste momento. Eu falo para Deus: Deus, eu dependo de tudo de Ti agora. Senhor. Me usa, Senhor. É assim que eu quero, é assim que eu peço ao Senhor, com toda humildade. Glória a Deus. Zofar, ele tinha a teologia dele era dentro da ótica humana. Como muitos, né, que têm uma teologia dentro da ótica humana. Porque toda teologia, quando fala teologia, é o estudo de Deus, né? Então, como eu já falei sobre isso, né, tem a teologia espírita, essa daí é dentro da ótica humana, né? A teologia romanista, né, também é dentro da ótica humana, porque divergem muitas coisas do evangelho puro da graça do Senhor, tá? Tem a teologia dos testemunhas, tem a teologia da universal, né, que também é uma outra teologia, né? Não é essa bíblica, tem divergências, tá? Porque é uma teologia manipulada, logicamente, para entrar na parte da teologia da prosperidade. Isso aí tem que ser esclarecido, e muita gente cai nisso aí, porque quem tem conversa boa consegue muita coisa, né? Conseguem dissuadir muitas coisas, consegue convencer muitas coisas, e as pessoas acabam entrando em conversas, né? Conversas e achando que é de Deus e não é. Então temos que ter todo esse cuidado, né? Ela também diverge
da doutrina, né, da justiça de Deus, porque ele estava divergindo da justiça de Deus, querendo fazer preconceitos, né, próprios acerca de Jó. Porque na mente dele, Jó tinha pecado, Jó estava em pecado. Isso ele já fez um pré-juízo, um pré-julgamento que Jó estava em pecado e ele não ia retroceder nesse pensamento contra Jó. Então, essa guerra, né, essa guerra de palavras, né, ela se desenrola dentro dessa história, né, desse encontro que estavam ali entre Jó e Zofar, né, que foi o terceiro a estar falando, tá? Então ele não aceitava argumento de Jó. Jó podia argumentar tudo que queria, usar várias palavras bonitas, mas ele não aceitava toda a argumentação de Jó, não cedia. Então ele defendia a tese, Zofar defendia uma tese de que ele era justo, tá? Ele era um homem justo e que Deus era um Deus justo, lógico que Deus é um Deus justo, mas a tese é que a pessoa, né, uma pessoa boa, uma pessoa próspera, uma pessoa justa, ela não passava por tribulação. Então, é o inverso aqui, né? Quem é justo, quem é bom, quem serve a Deus, quem milita na causa de Deus, passa sim por tribulação, porque o próprio Jesus Cristo afirmou isso, evidentemente que Zofar naquele tempo não tinha ainda acesso a nenhuma escritura, porque naquele tempo não tinha nenhuma escritura escrita, a escritura só veio ser escrita através de Moisés, muito tempo depois disso aí, tá? Então eles tinham uma teologia formada na própria opinião deles, aquilo que eles achavam, né? Aquilo que eles achavam. Então, dentro da teologia de Zofar, o justo não pode passar por tribulação, porque se ele passar por tribulação, ele está em pecado. Tá? Como quem diz, né? Tribulação é coisa de ímpio. E eu digo, tribulação é coisa de crente verdadeiro. É coisa de crente que milita, crente que trabalha na obra do Senhor, crente que encara o inimigo, crente que está aí fazendo diferença nesse mundo, crente que é luz, crente que não está escondido debaixo da cama, não, que é luz, que tem que mostrar sua luz, mostrar realmente que ele resplandece nesse mundo de trevas. Esse é o crente que realmente vai passar por tribulação, sim, mas Deus permite as tribulações para que você possa crescer mais ainda, para que você possa brilhar mais ainda, tá? E Zofar entendia que tribulação era coisa que vinha através de pecado, e não é através de pecado, porque o que está realmente passando tribulação é porque está com uma vida correta com Deus, tá? Então, não, aí já foge desse pensamento de Zofar. Então, no caso aí, é o inverso do que pensava Zofar, tá? O justo, eles servem a Deus. Quem é justo, ele serve a Deus. Por isso que é justo, ele pratica a justiça, ele faz, ele prega, ele divulga, ele testifica, ele trabalha em prol da obra em todo sentido, em todo ofício que Deus assim o atribuiu. Isso o diabo odeia, viu? O diabo, se você está aí militando, o diabo te odeia. Só que ele só pode ficar ao derredor, porque Deus tem anjos ao teu redor para que ele não toque em você. Então, fica essa situação para você entender que você tem segurança, você tem seguranças. Já viu? Um homem importante aí, um político, um governador, um presidente, ele vai cheio de segurança, não tem? Por que ele está cheio de segurança? Porque está em um mundo, porque ao derredor dele tem gente que está doido para meter uma faca nele, meter uma bala nele, então tem segurança. Então nós temos também segurança dentro desse reino espiritual, e os nossos seguranças são os anjos do Senhor.
A nossa segurança são os anjos do Senhor. Sempre entenda, eu tenho anjos me dando segurança, retaguarda, proteção contra o diabo. Amém. Glória a Deus. A teologia, aqui para os tópicos, né? A teologia mal aplicada, que olha a pessoa e não a sua situação, não é de Deus. É a teologia mal aplicada. Ela olha a pessoa e não a sua situação. E não é de Deus. E quanta gente tem aquele ímpeto de estar criticando as pessoas, né? Sem saber qual é a situação da pessoa. Vai fazendo mau juízo, vai falando, está assim porque está assim porque pecou, está assim porque Deus está castigando. Não, Deus não está castigando coisa nenhuma. Então já vai fazendo um pré-juízo, um pré-julgamento. Tem gente que faz isso, né? Então, Zofar ele estava nessa situação, né, já fazendo um pré-juízo, um pré-julgamento, e ele estava incomodado com as longas falas de Jó. Jó falava mesmo, né, mas tudo, né, dentro de uma linguagem totalmente espiritual. E Zofar falava numa linguagem carnal, né? Então, ele não tinha uma argumentação em alto nível, né, para manter essa argumentação com Jó. E tem hora que ele começava a se irritar. Então ele começava a partir para ironizar Jó, né? Mostrando, querendo descrever Jó ao contrário do que realmente ele era. Tá? Ao contrário do que realmente ele era. Jó é um homem que tinha um testemunho do próprio Deus, da sua fidelidade, obediência e integridade. Deus deu esse testemunho dele, de Jó, das suas qualificações, tanto que aceitou o desafio, né? Propôs esse desafio com Satanás para que Jó sofresse tudo que estava sofrendo, mas ia manter a sua integridade. E todo o transcorrer, né, dessa passagem de Jó, ele é acusado, mas ele põe-se ali na sua defesa. Ele não poderia dizer que tinha pecado. Se ele diz que tinha pecado para poder se livrar daqueles amigos, se livrar daquelas controvérsias todas, ele vai, vou falar que tem, assim eles param de me perturbar. Não, Deus, Jó ele mantinha a sua firmeza, a sua postura. Espera aí, não pequei e não vou dizer que pequei de jeito nenhum. Então, Zofar começa a chamar aqui, dentro do texto que nós lemos aqui, em outras palavras, chamando Jó de mentiroso, né? De que estava mentindo para eles, que estava zombando deles, né? Que Jó se estava sendo castigado, que a justiça divina estava sendo aplicada na vida dele. Então, como eu falo, dentro da teologia carnal de Zofar, ele pensava dessa maneira. Então, Zofar tinha uma teologia carnal, dele próprio, dos seus próprios pensamentos, mas Jó tinha uma teologia espiritual. Aí está a diferença. Aí está a diferença. Porque Deus se revela dentro da sua palavra, Deus se revela dentro da comunhão, Deus se revela dentro da nossa intimidade com Ele, tá? Deus se revela através da nossa oração com Ele. Então, a teologia de Jó, ela tinha a inspiração de Deus, por isso ela sobrepujava a teologia totalmente carnal de Zofar, né? Então Zofar ele tinha conceitos próprios, né? Mas Jó tinha conceitos divinos, tá? Vindos de Deus. Então não adianta ser um sábio intelectual, tá? Sábio intelectual está cheio por aí, né? Mas nunca vai ter vantagem, nunca vai sobrepujar ou ter vantagem contra um sábio espiritual. Sábio espiritual, que conhece
conhece a Deus, tem intimidade com Deus, conhece a palavra, desenvolve a palavra. Esse é o sábio espiritual. E um sábio carnal, um sábio que tem conceitos próprios, intelectual, vai pelo seu intelecto, mas não tem nada de espiritualidade. Então, na realidade, ele nunca vai ter vantagem contra um sábio espiritual. E Jó era um sábio espiritual. E você que se aplica na palavra aí, tem comunhão com Deus, gosta de estudar a palavra do Senhor, se aplica no estudo da palavra do Senhor, então você também vai se tornando um sábio espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Outra coisa de Zofar. Ele queria que Deus corrigisse Jó. Espera aí. Ele queria que Deus corrigisse Jó. Então não é sábio desejar que Deus corrija alguém. Não é sábio desejar isso. Mesmo porque, se a pessoa não tem nenhuma evidência, nenhuma prova de que a pessoa pecou, ele vai querer que Deus corrija. Como que Deus vai corrigir alguém que não pecou? Então ele está totalmente fora de uma sintonia, tá? E ninguém pode determinar o que Deus deva fazer. Isso aí a gente vê, né, em determinadas denominações, sem citar nome, né, que usa desse expediente, e denominações até das assembleias também, muitos pastores, que usam desse expediente, né, como quem diz, né, Deus vai ter que fazer. Irmãos mesmo, né, não é só livro. Deus vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer isso. Como é que fala assim com Deus, né? Se Deus não fizer isso, eu vou rasgar minha Bíblia. Já fala isso, vai o quê? Rasgar a palavra de Deus? Tem disso aí? Tem, eu já vi. Vocês já viram também, eu creio que vocês já viram, tá? Então, querem se colocar numa posição de autoridade, como se tivesse uma autoridade deixando Deus diminuto e a pessoa se crescendo. Que é isso? E tem, você sabe que tem isso. Então, Zofar estava também fazendo com esse pensamento, querendo determinar o que Deus tinha que fazer. Então, pseudos líderes fazem isso, porque o líder que faz isso aí não é um líder que foi chamado, separado por Deus para ser líder, tá? Porque são arrogantes, são soberbos, tá? A gente tem visto isso aí constantemente, né? E na condução do povo, é uma forma de dominar o povo, né? O povo fica debaixo daquele domínio. E um povo leigo, realmente, né? Que obedece tudo, que ele não vai examinar, né? Que nem os crentes bereenses, né? Paulo pregava lá tudo, pregaram a palavra do Senhor, mas depois eles iam lá conferir para ver se estava certo. Então tem gente que não vai conferir na Bíblia. Será aquilo que ele falou lá, será que está? Vamos conferir para ver se está certo, tá? Mas não, vai ouvindo o que quer, e vai aceitando o que falam, e aí vai prejudicando a sua vida espiritual, tá? Então querem impressionar, né? Como líder cheio de autoridade, né? E por medo, né? As pessoas terem aquele respeito, com isso eles começam a dominar, começam a impor, aí começam a explorar, né? Aí começam a dizer, ó, se você não fizer esse sacrifício, a tua vida vai piorar, como quem diz, né? Como pode determinar a condição da vida da pessoa, como se fosse ali, estivesse no lugar de Deus. Isso aí é algo que acontece, vocês sabem disso também, como eu sei disso. Por isso que eu falo, porque eu sei que vocês sabem disso também, né? Então ele despejava ali todo um amargor contra Jó, né? Porque ele ficava irritado. Jó, um homem sábio, né? Expondo a sua sabedoria dentro de uma guerra de palavras, ele vai superar, sobrepujar aquele que tem a sabedoria própria, né? A sabedoria intelectual, né? Então, Zofar achava que estava prestando serviço a Deus, né? Como muitos desses que já
estão nessa condição pensam que está mente cauterizada, acha que está prestando serviço a Deus e não está. Ali não tem a presença do Espírito Santo. Então, também ele levava para o lado dogmático, né, Zofar, ali colocando a lei da semeadura e da colheita, que Jó tinha semeado um mal e agora estava colhendo tudo que era mal, por isso aquela desgraça sobre toda a sua vida. Mas ele não explicava de modo algum, ou não tinha explicação essa que Jó dava, e ele não explicava por que o justo sofre. Por que o justo sofre? Justo já diz, né? Justo aos olhos de Deus. E quem é justo aos olhos de Deus vai sofrer mesmo. Vai sofrer perseguição, vai sofrer calúnia, vai sofrer crítica, tá? Vai sofrer e outras coisas mais que acontecem, tudo porque ele luta, né, contra um inimigo, que é o próprio Satanás, tá? Então, ele estava obstinado a acusar e a não defender. Obstinado a acusar e a não defender. Veja bem, ele estava fazendo um pré-julgamento. Como nós não podemos fazer pré-julgamento de ninguém, tá? Se não tiver certeza. Agora, a Bíblia diz, né? Se algum irmão fizer alguma coisa contra ti, ou vê-lo em pecado, fazendo coisas erradas, tanto dentro da igreja ou fora da igreja, você viu, você percebeu, aquele irmão está fazendo algo que é um pecado grave, aquilo ali é pecado. Aí você vai, como ensina a Bíblia, foi assim que Jesus ensinou, vai lá, fala com ele, tem uma conversa com ele, irmão, eu vi você ali, adultério, ou outra coisa a mais, eu vi você furtando, eu vi você fazendo isso, ou pode ser uma série de coisas que é pecado. Aí você vai lá e fala com ele, e aí? Tu vai se arrepender disso aí? Eu não vou me arrepender de coisa nenhuma. Tudo bem. Aí você vai lá, arruma 2, 3 testemunhas e volta a falar. E aí? Mas ele vai se manter irredutível. Não. Então você tem que chegar e levar para a igreja corpo, né? Vai levar para a igreja corpo, os líderes da igreja, e vai dizer o que esse sujeito praticou. Porque se você vê, tem certeza do que você viu, tá? Tem prova daquilo que você viu. E ficar quieto, então você passa a ser conivente. Então você passa a ser participante do mesmo pecado que ele cometeu, tá? Aí na lei por exemplo, na lei dos traficantes, né? Alguém que delata um culpado, né? A lei deles é que a pessoa já está com a sentença de morte decretada, né? Mas na nossa lei espiritual, o crente, ele tem autoridade de corrigir o outro se ele estiver errado em pecado. Porque se você não corrigir, se você fizer vista grossa, se você chegar, não vou me meter nisso não, deixa para lá, problema dele, eu vou ficar quieto, mas você sabe. Então você está incorrendo no pecado de omissão. Não era o caso de Zofar aqui. Aqui, pecar, Zofar estava falando pré-julgamento. Então, se você não viu, se você não tem certeza de nada, se ouvir falar, aí não. Você tem que ter certeza daquilo que você viu para poder levar o caso para frente. E tem que levar, porque se não levar, você está incorrendo no mesmo pecado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tolo ignora que o governo divino transcende o governo da justiça dos homens, tá? Na teologia própria, né, de Zofar, ele não tinha condições de falar de Deus, né?
do Deus transcendental, como se ele tivesse acesso a esse Deus transcendental, coisa que ele nunca teria acesso nessa condição que ele estava, tá? Então, Zofar, ele acreditava ter revelações, né? Tem gente que gosta de dizer, eu tenho uma revelação, Deus revelou, Deus falou comigo, como se Deus estivesse ali, junto com ele, falando em alta voz, falando em viva voz com ele, que é isso, cheio de mentiroso aí, né? Querendo se fazer, né? Através de persuadir pessoas que achando que está assim, né? Está ligadinho com Deus e na realidade não é nada disso, tá? Coisas da própria mente. Deus, o que Deus mantém oculto, ninguém discerne. Se Deus não revelar, ninguém discerne, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus, então ninguém discerne. Ele se revela, Deus, ele se revela nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse é onde Deus se revela, é onde nós aprendemos tudo sobre Deus, tá? Mas mesmo que tu aprenda tudo sobre Deus, tem muito mais para aprender sobre Deus, tá? Então você vai aprendendo mais sobre Deus através da palavra, buscando com humildade, buscando na comunhão com Deus, sempre revelando a Deus a sua dependência dele, né? Entendendo, falando com o Espírito Santo, que é o nosso mentor, é aquele que nos vai dando conselhos, vai dando orientação, vai dando esclarecimento a pontos que nós não entendemos, ali ficamos um tanto confusos. O que será isso? O Espírito Santo vai e revela, aí aclara na nossa mente. Tenho tido esse tipo de experiência com o Senhor, isso aí é algo tremendo, que a gente vê quanto nós dependemos do Senhor, né? Porque se não tem essa comunhão, não sai nada, gente, não sai nada, tá? Então, mesmo com todo o conhecimento que alcançamos sobre Deus, sobre sua perfeição, né? Sobre Deus, com todo o conhecimento que alcançamos, sempre vamos entender, eu tenho muito ainda para aprender. Nós sabemos só uma gotinha, gente. Tem um oceano de conhecimento para a gente aprender, tem muita coisa para aprender. Só temos um pouquinho, né? Um pouquinho desse conhecimento que já é uma grande coisa na nossa vida, né? Então, com esse conhecimento, nós vamos alcançando uma perfeição, né? Porque a Bíblia diz que temos que ser aperfeiçoados, isso é uma obra realizada pelo Espírito Santo do Senhor, que Cristo o enviou. Ele diz, quando eu for, enviarei outro Consolador, né? Consolador, que vai estar, né, vos dirigindo, guiando, orientando, advogando, defendendo. Então, tudo isso é uma obra do Espírito Santo, nos preparando, né, para o encontro com o Senhor e preparando a nossa estatura espiritual, porque seremos, sim, atingiremos a perfeição que Deus quer para sermos tal como Ele é, né? Isso quando alcançarmos a estatura de varão perfeito, então seremos tal como Ele é. Deus tem o seu Filho, Ele ama o seu Filho, Ele é o seu Filho unigênito, Ele quis ter mais filhos ainda parecidos com o seu Filho, parecidos com o seu Filho, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele quis ter filhos parecidos com o seu. Então, essa é a obra do Espírito Santo que está realizando em nossas vidas para atingirmos, né, a estatura do varão perfeito, para sermos tal como ele é. E se o crente não deixa o Espírito Santo trabalhar, então ele não tem condições de ser aperfeiçoado. E se não for aperfeiçoado pelo Espírito Santo, né, ele fica como nécio. Tá? Aí você sabe o destino do nécio. Aí é uma coisa para se refletir. O 4 aqui, último, para não cansar vocês. Quem gosta de criticar se ofende fácil. É isso?
Não é isso? Você já pegou a pessoa que gosta de criticar, mas quando você dá uma rebatida, se ofendeu. Então, se ofende fácil, ignora que a resposta branda desvia a ira. O crente, ele tem que saber pensar antes de falar quando está numa guerra de palavras com outra pessoa, ou está debatendo com outra pessoa, ou está respondendo alguma coisa de outra pessoa. Ele tem que sempre pensar naquilo que vai falar. E nessa, que se você é espiritual, você vai pensar naquilo que vai falar, o Espírito Santo já está te dando a direção para você refutar e não ser envergonhado, tá? Então Zofar se julga sábio e dono da verdade. É duro falar com gente, né, que se julga dono da verdade, né? Então, quando ele é refutado por Jó, porque Jó tinha sabedoria espiritual, ele fica irritado, ele se magoou, né, com a repreensão de Jó, ficou todo dodói, né? Ficou irritado, mas Jó mantinha sua tese de homem íntegro, tá? Quem é íntegro, ele mantém a sua tese, tá? E a tese de Zofar, dentro da tese de Zofar, é que só se alcança sucesso, quem alcança o sucesso se pegar, foi o caso de Jó, que alcançou todo o sucesso, o homem mais rico do Oriente ali, alcançou o sucesso, mas se pecou, a queda é maior. Então, entendendo que a queda de Jó era muito grande, porque perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, e agora estava naquela situação que poderia levá-lo à morte, e eles entendiam que Jó estava indo caminhando para a morte. Eles não entendiam que Jó tinha um tempo de prova. Deus deu um tempo de prova para ele passar. E Deus ia tirar ele daquela prova totalmente exaltado, e os seus inimigos ali seriam envergonhados. Tá? Deus exalta os humildes e humilha os soberbos, né? Sobre aí vem o julgamento. Então ele insinua isso para Jó do seu sofrimento, né? E que o resultado que Jó estava colhendo era o julgamento de Deus. Então, como Deus já tinha tirado os seus filhos, né? E sua vida também estava prestes a se extinguir. Como extinguiu as vidas dos filhos, agora sua vida também estava prestes a se extinguir. E dizendo para Jó, olha, se tu se arrepender, ainda tem esperança, né? Como ele disse, se tu se arrepender, tem esperança, Deus vai restaurar tudo para você, né? Mas se arrepender de quê? E ele dizendo, olha, se tu morrer, ninguém mais vai lembrar de ti, olha, todo mundo vai te esquecer, tá? Então, apesar das afrontas, Jó não demonstrou fraqueza pelos ataques. Aí que tá. Quem é militante não se curva diante de qualquer acusação, de qualquer coisa que venha contra você. Porque Jó, ele não demonstrou fraqueza. Não, crente não pode demonstrar fraqueza contra as ações do inimigo. E Jó, ele tinha uma esperança. Ele sabia que o seu Redentor era vivo e que se levantaria sobre a terra em sua defesa. E no final do capítulo, esse Redentor veio falar com Jó e humilhou os amigos de Jó. E Jó foi orientado a fazer sacrifício e orar, intercedendo em defesa daqueles seus amigos que tanto o acusaram. Assim que Deus faz, é assim que Deus age, quando mantemos a nossa postura de crente íntegro, fiel e justo diante do Senhor. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra desta manhã. Espero que os irmãos tenham entendido, aprendido. No meu site, que vocês podem acessar, sabem, né? www.pastorguilhermel.com.br ou www.ebd.com.br. Então, esse site, como eu já falei para você, ele tem uma projeção de um alcance mundial, né?
Quem quiser ver que eu estou falando realmente sério, é só acessar lá um link lá que ponteia todos os lugares que estão visitando o site, né? E vocês vão ver o alcance que tem. Isso é uma obra missionária. Isso é uma obra, isso é uma obra que cumpre o ID do Senhor Jesus. Porque essa obra aqui não precisa bater na porta porque ninguém atende mais, né? Principalmente em período de pandemia. Essa obra aqui, esse trabalho, ele entra nos lares, tá? Ele entra nos lares. Quando o acesso entra dentro dos lares. Pode ter repreensão por fora, pode ter governo que, como na China, que estão lá maltratando os cristãos, mas tem chineses assistindo aí, participando aí dos estudos, viu? Então, para vocês verem como é a envergadura dessa obra que a gente está fazendo, tá? Para vocês estarem orando por isso, tá? Porque a gente sempre precisa ter a cobertura de oração da igreja. O líder precisa da cobertura de oração da igreja, porque o próprio Paulo, que era um líder, ele falava: orem por mim, para que a porta da palavra seja aberta. Orem por mim. Então ele pedia sempre oração. O líder tem que ter cobertura de oração da igreja. Eu conto com vocês. Amém? Glória a Deus. Então está aí, irmãos. Hoje à noite, né? O culto presencial lá na congregação. Quem puder ir, vá, né? Vai ser uma bênção estar lá. Pregação, o grupo de louvor abençoado aí, com os nossos irmãos aí. Tá uma maravilha, tá? Eu pude assistir o culto de domingo passado, porque ainda não estou podendo ir, né? Como eu já disse, estou cuidando aqui da pastora, tenho que estar o tempo todo com ela. Não posso deixá-la um instante, tá? Ela está em convalescência, se recuperando, tá? Mas nós temos aí todos os irmãos que estão aí cooperando em estar lá na nossa congregação. E quem não puder ir, o pastor Padrão vai estar passando a live lá como ele passou no domingo passado. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Um bom domingo com Jesus nos seus lares aí. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém.